Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa dessa entrevista com o advogado Marco Tanuero, que é o nosso convidado de hoje. E você pode participar da entrevista encaminhando sua mensagem para o WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373. Repetir devagar, 975691373. Ou mandar sua mensagem na própria live, na página do Diário de Suzano. O Marco Tanuero foi ex-secretário de Assuntos Jurídicos na gestão do prefeito Marcelo Cândido. Na minha pauta aqui, para conversar com ele, tem Constituição, eleição, Supremo Tribunal Federal. Tinha a pauta de futebol, só que eu decidi tirar porque o time dele não está muito bem. Seria deselegante com o nosso convidado falar de futebol nesse momento. Fala do que interessa, né? Marco Tanuero, obrigado pela sua participação aqui, ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente você desse um alô, uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Ah, sim. Edgar, eu que agradeço, principalmente você ter tirado o futebol de pauta, né? A gente pode, num outro momento mais feliz, vir aqui falar de futebol. Mas eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Fazia tempo que eu não frequentava a casa aqui, né? Boa tarde para o pessoal que está nos vendo, nos assistindo, né? Pelas redes sociais e também pela página do DS. É uma satisfação. Estou à disposição de vocês aí. Eu que agradeço. Ô, Tanuero, eu queria começar então falando do Poder Judiciário, né? Claro, a gente vai falar bastante sobre eleições, sobre alguns outros assuntos. Eu queria saber, na sua opinião, em que condições que está hoje o Poder Judiciário no Brasil? Comparativamente aos outros poderes? Sim, sim. Edgar, eu entendo que, de uma certa forma, são eles que ditam as regras do jogo. Já faz um tempo que o Poder Judiciário vem tomando atitudes, e quando a gente fala de Poder Judiciário, é bom que fique claro que muito mais nas esferas superiores, principalmente entendimentos do Supremo, entendimento de alguns tribunais federais, não é? A gente não vê tanto essa modificação de postura, essa mudança de postura no âmbito municipal, não é? A gente não vê isso. Mas em esferas superiores dentro do Poder Judiciário, de um tempo para cá, vou dizer para você, coisa de talvez uns 5 anos, a gente vê uma influência muito grande. O que a gente percebe é uma influência política. O Poder Judiciário vem extrapolando e muito as suas atribuições e a sua capacidade de intervenção, não é, na sociedade como um todo, principalmente no meio político. O ex-ministro Aires Brito, antes ainda de se aposentar do Supremo, ele usou uma expressão, falando sobre o contexto do país, de seguinte, que o Brasil vivia uma pausa democrática. E ele usou essa expressão quando foi questionado de algumas decisões do Supremo. Tá? Eu entendo que essa pausa democrática, ela está perdurando por tempo demais, né? Ao ponto de alguns juristas já estabelecerem, inclusive, o seguinte, que nós não estamos mais vivendo um Estado democrático de direito. As atuações, né, do Supremo, as atuações do Poder Judiciário, que se coadunam muitas vezes com interesses de outros poderes e interesses políticos partidários, estão fazendo com que o Brasil esteja no limite do que a gente conhece de Estado democrático de direito estabelecido lá em 88. Os poderes hoje, você acha que não são harmônicos, não tem harmonia hoje? Não tem harmonia. Não tem. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. E a gente vem experimentando, né, vários exemplos nesse sentido. Né? Coisa de uns 2 domingos, o líder das Forças Armadas, o Vilas Boas, deu uma entrevista, salvo engano, para a Folha de São Paulo, para o Estado, para a Folha mesmo, onde ele deixa bem claro isso. Ele fala que lá naquele momento, quando o Supremo foi votar a questão da prisão em segunda instância, ele admite que aqueles tweets que ele colocou, que ele fez, meio que pressionando o Supremo, aquilo foi realmente uma pressão. E ele admite nessa entrevista da Folha que se o Supremo não tivesse voltado atrás, ou melhor, não tivesse decidido daquela forma na prisão em segunda instância, naquela oportunidade, o caso do Lula, que as Forças Armadas poderiam intervir. Ele fala isso, né? Então, quando você vê o líder das Forças Armadas fazendo uma declaração como essa,
com relação ao Supremo e com relação à estrutura política do país, então isso nos traz preocupação, né? Teve um ministro, que eu não me recordo agora, vou tentar lembrar depois, que disse que os ministros às vezes votam com faca no pescoço. Né? Falaram meio em off, né? Na verdade, né, essa expressão eu... Você acha que esse posicionamento hoje do Supremo, ele existe desde quando? Quando passou a existir isso? Na gestão do PT, você acha que... Não, na verdade, o Supremo tem episódios assim muito tristes, né, para a história democrática, né? Só para citar um deles, durante o período de guerra, o Supremo concordou em entregar para o governo alemão Olga Benário, né, que estava grávida, né, do Prestes, ou seja, ela tinha um brasileiro no ventre, né, ela gerava um brasileiro, e com a conivência do Supremo, né, Olga Benário foi entregue ao governo nazista da Alemanha, né? Então, o Supremo, em vários momentos da nossa história, durante o golpe de 64, que o atual presidente Supremo insiste agora em dizer que não foi um golpe, né? Foi um movimento, não foi um golpe, né? No golpe de 64, o Supremo também não se posicionou, talvez da forma adequada. Então, nós temos esses problemas, né? Nós temos esses momentos em que o Aires Brito tem razão quando ele fala das pausas democráticas, né? Só que a gente não esperava que tivesse essa pausa justamente no Estado Democrático de Direito estabelecido a partir de 88, né? Existe uma discussão sobre a escola sem partido e a escola com partido, né? E aí eu faço a pergunta para vocês, acha que tem que ser Supremo com partido ou Supremo sem partido? Tanto a escola como o Supremo tem que ser sem partido, né? Imagina, o Supremo é o guardião da Constituição, se o Supremo tiver partido, né? E quando a gente fala de partido, vamos entender partido político, né? E a escola também, né? Uhum. Então, o Supremo tem que ser o guardião, né? O Supremo, o único livro que o Supremo deve seguir é a Constituição Federal, né? Então ele tem que preservar todos o que está ali na Constituição, né? Todos os dispositivos têm que ser preservados pelo Supremo, né? Então, essa coisa de Supremo com partido, que talvez seja o que esteja acontecendo hoje, isso é uma aberração do ponto de vista jurídico e institucional, né? Certo. Tanuero, a gente não conversou depois que terminou as eleições, né? A gente acabou não pegando sua opinião aí. Findada as eleições, né? Teve aí a pauta da segurança como o mote principal aí da eleição do Bolsonaro. Que recado você acha que as urnas trouxeram nessas eleições, na sua opinião? Edgar, eu acho que quando a gente fala em eleição, a gente tem que dividir em duas partes. A primeira com relação a efetivamente o voto, efetivamente o resultado da urna, né? Com relação a isso, com relação a se o Bolsonaro teve 57 milhões, quase 58 milhões de votos, principalmente no segundo turno ou não, eu não discuto isso. As pessoas foram lá e votaram efetivamente no Bolsonaro. Então ele teve essa quantidade de voto, o Haddad teve uma outra quantidade de voto, enfim, eu não faço essa discussão. Só que eu penso que com relação às eleições, a sociedade brasileira, ela precisa de uma resposta, e o mundo precisa de uma resposta, e a gente precisa dar essa resposta. Que é o seguinte, como é que 57 milhões de brasileiros foram levados a dar esse voto? É isso que a gente tem que começar a discutir. A gente tem que não só discutir, mas a gente tem que apurar isso e a gente tem que dar uma resposta. E por que o mundo? Porque o que aconteceu no Brasil foi a recriação do episódio americano. Inclusive com a mesma empresa, inclusive com o mesmo mentor, não é? Só que com uma consequência muito mais danosa, porque o sistema de votação o nosso sistema, como ele é direto, então quando você influencia de forma desonesta a decisão do eleitor, quando você mexe no psicológico do eleitor e quando você faz com que o eleitor dê o seu voto baseado em fatos que não são verdadeiros, né, isso precisa ser respondido, né? Porque estive lendo ontem que parece que a Europa tem mecanismos para tentar minimizar esses efeitos, né? Mas não sei até onde também isso consiga fazer. E essa questão da segurança, juntamente com o famigerado kit gay, né? Isso mexeu com o eleitor brasileiro de uma forma que eu diria para você que eu não sei quanto tempo nós vamos demorar para nos livrar dessas questões.
e para nos livrar dessa influência nociva que essa campanha acabou colocando na sociedade. Não é? Porque é um contrassenso. A gente fala de segurança, a gente fala de violência, mas o brasileiro escolheu um presidente que durante toda a campanha, a única coisa que promoveu foi isso. Foi ódio, violência, foi ataque. Né? O brasileiro se viu numa condição, nessa campanha eleitoral, Edgar, que eu confesso que nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Há 30 anos eu acompanho a política mais de perto, né? 33 para ser mais exato. Eu nunca vi isso. Você pode não gostar do candidato A, B ou C, mas essa eleição fez com que as pessoas se odiassem. Então, com a premissa de voltar a princípios sociais, voltar à tradicional família brasileira, voltar a questões que a gente deveria zelar, né, questões morais, a gente passou a atacar o outro e passou a ser atacado pelo outro pelo simples fato de não pensar igual. E aí essa questão da segurança, ela foi colocada de forma muito superficial e sempre como um elemento eu não diria de coação, mas um elemento, é colocado o terror, é a segurança enquanto um elemento de terror na sociedade. Mas qual a solução? Você não viu, a gente não viu a discussão da solução. Quem colocava esse elemento não discutia a solução. Então essa resposta, Edgar, nós vamos ter que dar, né? A sociedade vai ter que dar, a sociedade vai ter que se organizar, porque sinceramente não vejo pelo governo eleito, não vejo a menor possibilidade de que ele nos dê essas respostas. Você não acha que faltou para o PT um pouco de meia-culpa? Reconhecer que ocorreram erros nas administrações, principalmente da Dilma, e reconhecer isso, faltou isso, passar para a população que houve erros nas administrações petistas e que a falta desse reconhecimento pode ter causado esse efeito Bolsonaro também ou não? Como dizem alguns analistas. Eu acho que são coisas distintas. E veja só, escutei muito falar dessa coisa da meia-culpa. Né? Não, o PT não faz a autoanálise, não faz uma meia-culpa, o PT não se... Mas em que momento você quer que faça isso? Durante uma campanha eleitoral? Com o candidato do outro lado? Suicídio fazer isso. Não, a questão não é nem suicídio. Em dado momento, por exemplo, aquele episódio que vai ficar para a história, né? Aquele comício feito no Rio de Janeiro, onde o Mano Brown fez sérias críticas, né? Cid Gomes. A família Gomes eu coloco num outro patamar, porque a família Gomes tem outro interesse, né? O interesse deles eles já estavam pensando naquele ponto. O Cid foi para dizer o mínimo, foi de uma indelicadeza gigantesca, porque eu não posso, você me convida para ir na sua casa, eu não posso ir na sua casa e você me dá o microfone e eu saio xingando você, né? Aquilo foi, né, uma bobagem gigantesca que o Cid fez e não sei até onde teve consequência ou não, mas aquilo foi uma grande bobagem. Mas você não pode exigir que um partido político, seja o PT, o PSDB ou quem quer que seja, no meio de uma campanha eleitoral violentíssima como essa, com um candidato de extrema direita, né? Com o país sapateando na beira do precipício do fascismo, você não pode querer que o outro partido que está disputando pare a campanha no meio do caminho para fazer autocrítica. Isso não existe. As pessoas que ficaram pedindo isso, me desculpe. Pode pedir agora. Deveria ter pedido antes, mas não durante a campanha eleitoral. Né? Autocrítica só do PT? E as bobagens que o outro lado falava, né? Os ataques que o outro lado fazia, tudo bem. Né? Tá tudo certo. Só isso, a gente só via essa cobrança com relação ao candidato do PT. E que em vários momentos admitiu erros, admitiu que... O próprio Haddad, né? Então, o Haddad fez uma campanha, do ponto de vista da ética, irreparável, né? E reconheceu. No episódio mesmo do Mano Brown, sem problema nenhum. O Mano Brown fez a crítica e falou, mas eu tô aqui, estamos todo mundo junto e tá tudo certo, né? Então... Né, naquele momento, Edgar, é totalmente inviável, na minha opinião, totalmente inviável. Não era momento de fazer autocrítica. Era momento de passar para a população propostas. Olha, o que eu penso para o país é isso. Né? A autocrítica se faz depois. Né? Tonelo, como que você viu as discussões aí nas redes sociais, né? Você próprio entrou em algumas discussões aí Sim. durante as eleições. Você acha que vai amenizar agora, depois que terminou as eleições? O país vai continuar dividido? A gente vê pelas redes sociais, né? Assim, nas redes sociais
essas discussões, a pessoa não respeitar a opinião do outro, né? Edgar, eu não acredito que amenize. Sinceramente, não acredito que amenize. E vou te dizer por que eu não acredito. Quando você tem um regime como o nosso, presidencialista, a figura do presidente, a figura da liderança, né, ela dá muito o tom das discussões, né? Por isso que é comum, né, o pessoal da imprensa, e todo mundo fala assim, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, né? Então vai existir o governo Bolsonaro, né? Tudo leva a crer que vai existir, que ele vai tomar posse e vai existir o governo Bolsonaro. Então, eu não acredito que isso diminua pelo seguinte, porque nós vamos colocar, a partir de 1º de janeiro, uma pessoa que, na verdade, ele é um ser humano que deu errado. Bolsonaro é um ser humano que não deu certo. De tempos em tempos, a gente vê isso na sociedade, né? Então, a gente vê aparecer um Mussolini, um Papadoc, um Pinochet, um Hitler e um Bolsonaro. Não deu certo. É ali, você olha para ele, tecnicamente é um bípede, primata, homo sapiens, mas falta a ele a humanidade. Por isso que é um ser humano que deu errado. Falta ao Bolsonaro a humanidade. E vou te dar 2 exemplos que comprovam o que eu estou dizendo. A entrevista que ele deu para o Roda Viva, ainda em pré-campanha, quando ele foi questionado sobre a escravidão, o olhar que ele tem para a escravidão, a forma como ele se posiciona, de inclusive dizer que os negros africanos que vieram para cá vieram porque quiseram ser escravizados, que nunca foram obrigados a entrar no navio daquele, somado ao voto que ele deu no momento que ele votou pelo impeachment da presidente Dilma, de dedicar o voto ao único torturador condenado pela justiça até hoje, que foi o brilhante Ustra, ainda fazer questão de dizer que o terror de Dilma Rousseff, naquele momento estava se votando se ela tinha cometido crime político-administrativo, não era a figura dela. Então ele demonstra, Edgar, que falta a ele humanidade. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando das aberrações que ele disse ao longo da campanha, mas eu acho que esses 2 pontos definem bem. Então, se o presidente, na essência, se o líder, na essência, é um inumano, eu não consigo acreditar que, ao longo desses 4 anos, a gente tenha um arrefecimento dos ânimos nas redes sociais. Não consigo acreditar. Você não acha que as propostas extremas, vou dar um exemplo aí o Lula, em 89, quando ele foi candidato a presidente, falaram que ele tinha as ideias de esquerda extremistas, né? Sim, na verdade. Que já não era, né? Não era. O Bolsonaro, mesma coisa. E o Lula acabou indo para o centro. Sim. O Bolsonaro, ele está indo atrás de muita coisa que ele disse antes e durante a campanha, que ele parece que está tentando passar um tom mais moderado, caminhando para o centro. Você acha que acaba indo para o centro? O presidente que não vai para o centro acaba não conseguindo governar, até em função do país ser a política no país ser de coalizão com outros partidos, de negociações políticas? Não, primeiro que né, tem que ser feito um reparo. O Lula, quando se elegeu pela primeira vez, e mesmo ao longo dos 2 mandatos dele, o Lula ele se posicionava não somente, ele não era de centro, era um centro-esquerda, porque ele nunca perdeu a ligação, né? Lula, nunca perdeu a ligação com as bases, nunca perdeu a ligação com os movimentos sociais, né? E nunca perdeu esse olhar de que o governo dele tinha que ser um governo para o povo. Mas o Bolsonaro é extremamente... para ele não ser de extrema-direita, só se você não deixar ele falar. Ele só não tem posicionamento de extrema-direita, Edgar, quando ele não fala. Se ele passar reto de carro lá longe, aí ele não é de extrema-direita. Se você deixar o Bolsonaro emitir a opinião dele por qualquer coisa, sobre qualquer assunto, não tem jeito. Nisso ninguém pode criticá-lo. Ele é extremamente autêntico. Eu acredito no Bolsonaro. Ele é aquilo lá. Ele é aquilo que ele mostra que é mesmo. Ele é de extrema-direita. Ele não respeita, né, nada que não seja aquela visão, né, extremista que ele tem, né? Eu não acredito que ele vá para o centro. E não acredito também pelo seguinte, a gente está vendo um outro episódio que eu nunca tinha visto. O governo Temer acabou, né? Uhum. Porque você não escuta falar mais em governo Temer. Quer dizer, é como se o Bolsonaro já tivesse tomado posse.
né? Então, quando Tanto você é que vê... trouxe influência no mundo dos mais médicos, né? Sim. O Cuba saiu. Sim, mas quando você vê as declarações do Paulo Guedes, né, com relação à Previdência, com relação às políticas econômicas, eles criaram uma secretaria de privatizações, né? Então eles não estão dando sinais de que vão para o centro, não, Edgar. Eles estão para a direita mesmo. Estão implantando a visão, talvez uma das piores versões do neoliberalismo, eles estão, pelo menos o que a gente vê é um ensaio disso, né? Então, eu não consigo imaginar ele vindo para o centro, não. Me parece que eles vão começar um governo da forma como eles prometeram, de extrema direita. Eu vi que nas redes sociais você, falando um pouco do Lula, nas redes sociais você fala que acredita que o Lula vai morrer na prisão, né? Sim. Por que isso? Sim. Porque eu não acredito, pelos movimentos feitos, veja só, o Lula primeiro não poderia estar preso, né? O processo montado pelo Sérgio Moro, ele possui, tecnicamente falando, ele possui muitas falhas, não é? E a fundamentação que o Moro utilizou para condenar o Lula, ela é absurda, não é? O direito processual penal brasileiro não permite que você seja condenado por questões indiciárias. Não, eu tenho que comprovar. Se eu estou sendo acusado de ter roubado um relógio, tem que existir comprovação nos autos de que eu roubei o relógio. Quando o Sérgio Moro condena o Lula pela prática de atos indefinidos, isso do ponto de vista técnico é uma aberração jurídica. Porque se o ato é indefinido, como é que eu sou condenado pela prática dele? É indefinido. E está lá na sentença do Moro. Quando questionado pelos advogados do Lula, qual a relação teria esses atos indefinidos com os contratos da Petrobras, o Moro disse taxativamente que o juízo nunca tinha dito que os benefícios do Lula eram decorrentes dos contratos. Então, a condenação dele é um absurdo. E isso eu estou dizendo, mas eu estou repetindo aqui para você o que a comunidade jurídica mundial vem dizendo, e você, como jornalista, deve ter lido isso. A ONU, né? Isso daí não é novidade para ninguém, eu não estou contando aqui nenhuma novidade, né? Mas mesmo assim está condenado. O Supremo reafirmou essa aberração constitucional que é da prisão com a condenação de segunda instância. Se a condenação de segunda instância eu ainda tenho recurso, a Constituição me garante o direito de não ser chamado de culpado. Eu não sou um condenado. Então como é que eu vou para a cadeia? Como é que eu fico preso? E outra coisa, o regime de prisão que foi alegado, existe uma lei, acho que da época do Império, se não estou enganado, que fala do Estado Maior, então o Lula não pode ficar junto com os outros presos. Isso está fazendo com que ele seja colocado num regime que não existe no Brasil, que é de solitária. O Lula está colocado numa solitária. E como existe a possibilidade agora, Edgar, do Supremo rever algumas questões da condenação do Lula, aí a gente vê essa correria de instruir o mais rapidamente possível o outro processo que diz respeito ao sítio, ao famigerado sítio, não é? Que existe uma acusação até da defesa de que o Ministério Público veio mudando a denúncia ao longo do tempo, o que é uma aberração também, não é? Isso não pode acontecer, né? Mas o roteiro está pronto. Então, se existe a possibilidade de você não mais condenar o Lula pelo triplex, ele será condenado pelo sítio. E é por isso que eu afirmo em redes sociais que, na minha opinião, o Lula não sai da cadeia vivo. Ele vai morrer lá dentro. E vai morrer defendendo as instituições que ele acredita. Né? O que você achou do Sérgio Moro no Ministério da Justiça? Da Justiça, né? Justiça e Segurança agora, né? Segurança Social. Provavelmente deve ir para o Supremo. Você acha, da parte dele, foi uma atitude ética? Seria mais ético ele ir para o Supremo? O que você achou? Não, o ético seria ele ter ficado na magistratura. Esse seria o mais ético, né? Não existe ética nenhuma na atitude do Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro, suponhamos, Edgar, ainda que as decisões tomadas por ele fossem extremamente corretas no processo do Lula, não é? Ele não pode tomar essa atitude. Ele tem que ter a consciência de que as ações praticadas por ele enquanto magistrado tiveram uma influência direta no resultado das eleições. E aí ele aceita o convite, né, de justamente aquele que estava em segundo lugar e que acabou sendo alçado ao vencedor da eleição porque o primeiro lugar
que estava atingindo, quando a candidatura do Lula foi impugnada definitivamente, as pesquisas mostravam ele com quase 50%, então corria o risco do Lula, né, ser eleito no primeiro turno. A interferência do Sérgio Moro e do Judiciário foi total. Aliás, vinha sendo muito forte, ainda no impeachment da Dilma, naquela divulgação dos áudios, e depois o Sérgio Moro gosta dessa coisa do pedido de desculpas, né? Quer dizer, então ele pediu desculpas para o Supremo e estava tudo certo. Agora a gente teve o episódio do Onyx, né, que também pediu desculpa pelo Caixa 2 e está tudo certo, né? Então, uma postura totalmente antiética. E vou dizer uma coisa aqui para você, Edgar, que é assim, eu estou há muito tempo, né, sou advogado já há muitos anos. É surpreendente a decisão de um magistrado com 20 anos de magistratura, com todos os benefícios que tem, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor com relação aos benefícios, é da carreira. É surpreendente que um magistrado como esse resolva pedir exoneração, perder todos os direitos porque está se exonerando, em troca de um cargo político, extremamente frágil, né? Porque é uma canetada do presidente da República, né? Então é surpreendente essa decisão. Não tem estabilidade nenhuma, né? Nenhuma. Você falou do Supremo. Existe a possibilidade dele ser indicado, mas ele está trocando 20 anos de magistratura por uma possibilidade daqui a 2 anos de vir a ser ministro do Supremo. Me parece que não combina muito com o carreirista, com o magistrado que vai, que estuda, que faz o concurso, que passa e que segue carreira por esse lado. Não me parece muito adequado. Tanoeiro, você como um estudioso do direito constitucional, da Constituição, completou agora 30 anos, né? Você Sim. acha que teve muitos avanços, precisa ainda muitos caminhos a serem percorridos ainda na Constituição do país? Eu penso que, antes de tudo, ela tinha que ser obedecida, né? O grande problema que vejo hoje, Edgar, e aí concordo com os juristas que são defensores da tese de que nós estamos vivendo num Estado pós-democrático, não é mais um Estado democrático, é que a Constituição virou um livro sem importância, né? O que a gente vê é que a Constituição virou um livro sem importância. Você deve se lembrar no episódio do Mensalão, quando a ministra Rosa Weber, para dar o voto que foi fundamental para a condenação do Zé Dirceu, ela disse que, olha, não há prova nos autos que me façam condenar o réu, mas o clamor popular e a literatura jurídica apontam para esse sentido. Ela estava contrariando amplamente a Constituição naquele momento, né? Então, essas liberdades que muitas vezes os magistrados, e principalmente o Supremo, essas liberdades tomadas em desacordo com a Constituição, fazem com que depois de 30 anos, o que é pouco tempo, né? É uma democracia jovem, uma Constituição jovem, depois de 30 anos isso seja um livro... Talvez daqui a pouco tempo a gente esteja conversando aqui de que, olha, lembra que a gente falou da Constituição? Então, aquilo lá não tem validade nenhuma. Quem tem vai deixar guardado ali na biblioteca de casa, né? Eu estou muito desesperançoso com relação a obediência à Constituição e a preservação dos princípios constitucionais no Brasil. Não tenho muita esperança disso, não. Você tem acompanhado alguns assuntos da cidade, eu acho. Sim. Que você tem acompanhado, né? A decisão da Câmara Municipal de reduzir, terminar com devolver os carros, né, os 19 carros, e reduzir o número de assessores. Você acha que é uma decisão correta para estar reduzindo custos do orçamento público? Edgar, a justificativa de reduzir custos, ela não se sustenta, na minha opinião, porque a Câmara recebe um percentual, né, do orçamento do município, né? Se não estou enganado, esses anos são 6%, ela recebe um percentual do orçamento do município e ela tem, né, o presidente, os presidentes de Câmara fazem a gestão desses recursos. Não me parece que a diminuição de um assessor tenha tanto impacto ao ponto de justificar isso, né, do ponto de vista da Câmara, né? Até onde eu acompanhei, essa é uma discussão antiga do Ministério Público e que as câmaras precisam enfrentar.
O Ministério Público ele defende que o número de assessores comissionados nas câmaras é muito alto, comparativamente ao número de servidores concursados. Só que o Ministério Público esquece que uma Câmara Municipal é um órgão eminentemente político. Então, é inconcebível que você tenha o gabinete de um vereador e os assessores do gabinete sejam concursados. Porque o olhar que eu tenho para o servidor concursado é que ele não pode ter partido. É de confiança, né? Não, o concursado não pode ter partido. Não, o concursado não. O concursado não pode ter partido. O comissionado tem que ser de confiança. O comissionado tem que ser de confiança. É o assessor que vai no bairro, que faz a interlocução do vereador com o bairro. Então, essa discussão tem que ser feita. E o que eu tenho percebido de um tempo para cá é que os presidentes de Câmara estão abandonando essa discussão. Com o medo de ter as contas rejeitadas, os presidentes vêm abandonando dia após dia essa discussão. Vai chegar um momento que o Ministério Público vai dizer o seguinte: olha, não tem que ter assessor nenhum. E aí, como é que fica? Né? E com relação aos carros, eu tive acesso à recomendação também no Ministério Público. É antigo isso já, né, esse pedido. Então, mas o Ministério Público diz o seguinte: Câmara, você tem que ter controle da utilização dos veículos. Ninguém está dizendo que não pode ter veículo. Mas o Ministério Público acha que o número de veículos é elevado, e isso daí é uma bobagem, né? É patrimônio público, está lá. Mas, basicamente, o Ministério Público quer saber o seguinte: como é que você controla isso? O vereador pode ir para onde com esse veículo? Essa é a discussão. Sim. Eu vi também, não tem controle, né? Hoje então, não tem controle. Mas aí o que o presidente faz? Não tem controle? Então eu vou me livrar dos carros. Quando ele faz isso, Edgar, na minha opinião, ele diminui extremamente a capacidade do Legislativo fazer o papel dele. O Legislativo tem que vigiar o Poder Executivo, tem que fiscalizar o Poder Executivo. E para fiscalizar, ele tem que ter ferramentas para isso. Se a Câmara não dá ferramentas para o vereador fazer a fiscalização, então como é que eu vou cobrar a atividade do parlamentar, a atividade fiscalizadora do parlamentar? Aí eu já escutei um colega meu dizer o seguinte: Marco, mas ninguém fiscaliza. Mas então nós estamos falando de outra coisa. Então eu tenho que cobrar o vereador para que ele faça a função dele. Ele foi eleito para isso. Ele não foi eleito para ficar votando as coisas do prefeito. Ele foi eleito para fiscalizar o prefeito. E aí, se você analisar bem, hoje nós temos, na verdade, como um grande fiscalizador do prefeito, o vereador Lisandro Frederico. Né? Ele se coloca como fiscalizador do prefeito. Né? Então ele faz a função. Inclusive está mandando um abraço para você aqui na página aqui. Um abraço para ele também. Então, a gente tem que... São coisas distintas. Se o vereador não está fazendo a função dele, então cobre do vereador que ele faça. Mas não tirar a ferramenta. Porque, vamos, por analogia, hoje você tira o carro, amanhã você tira o computador, né? E chega uma hora que aí o Ministério Público vai falar o seguinte: então não faz sentido mais ter vereador na cidade? Para que vamos ter vereador? Vocês não estão fazendo nada. Né? Então, me parece, a atitude dos servidores foi uma decisão do presidente de não querer discutir, e aí eu respeito, mas não concordo com a devolução não a devolução, a entrega dos carros, né? Porque aqueles veículos foram comprados com recursos justamente desses 6% que são repassados para a Câmara. Certo. Estamos chegando no final da entrevista, passou rápido, mas eu queria ainda fazer uma pergunta para você. Pois não. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem que foi confirmada pela gente, né, o Diário de Suzano, de que Suzano está em primeiro lugar em aprovação de leis inconstitucionais. Eu não vou falar o número aqui porque eu acabou passando, não anotei aqui. Por que você acha que acontece isso? Falta de orientação para o vereador? O que acontece que as leis chegam no Tribunal de Justiça são consideradas inconstitucionais? Edgar, primeira vez que Suzano figurou nesse ranking, eu era secretário ainda jurídico aqui. Foi justamente em 2012. Né? Eu até conversei na época com o Anuário da Justiça falando sobre esse assunto. O que acontece é que existiu uma prática dentro dos legislativos, e essa prática, infelizmente, continua existindo em algumas câmaras, não se discute nada que o vereador apresenta. Se aprova tudo. Se aprova tudo. Não importa se é competência do legislativo, não importa. O vereador apresenta o projeto, a Câmara vota, aprova e acabou. E aí vai para o prefeito. E o prefeito vai, usando os critérios legais, vai vetar ou não. Quando volta para a Câmara, por questões políticas,
e por questões partidárias, a Câmara derruba esses vetos. E aquele dispositivo que é inconstitucional, ele acaba entrando no arcabouço. Então, não tem outra saída, outra solução para o chefe do executivo, senão entrar com o ADIM. Na época que eu fui secretário da gestão do Cândido, existia até um programinha, nós chegamos a pegar projetos de lei, autógrafos da Câmara, da cidade de Santos. Não trocaram sequer o nome da cidade. Porque era uma assinatura que os vereadores faziam e o site mandava os projetos e eles simplesmente colocavam o nome, assinava e protocolava. Não importando se aquilo tinha importância para o município ou não. Então é por isso que Suzano, nessa prática, né, e aí, até onde eu sei, o Tokuzumi não permitiu também que o arcabouço fosse entulhado com coisa que não servia, e o Axiúx parece que continua nesse sentido, né? E aí a equipe jurídica lá que foi formada na minha época continua atuando firmemente nisso. Então Suzano vai continuar batendo recordes, porque a produção inútil, vamos dizer, do ponto de vista do arcabouço e do interesse da cidade é muito grande. Tanoeiro, encerramos a nossa entrevista, passou rápido aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o nosso internauta que nos acompanhou até agora e está convidado depois para mais uma rodada de entrevista aí mais para frente. Bom, agradeço e se você me permite, eu queria dizer para o internauta o seguinte, né, Edgar, que nós elegemos, na minha opinião e na opinião de uma boa parte de analistas, então não estou sozinho nisso, aliás, não estou nada sozinho nisso, nós elegemos alguém que aparentemente é um despreparado para ocupar o cargo de presidente da República e que, infelizmente, representa o que há de mais nefasto da extrema-direita no mundo, ao ponto de algumas autoridades internacionais de extrema-direita dizer o seguinte: Bolsonaro não é extrema-direita, Bolsonaro efetivamente representa os ideais fascistas e nazistas, né? Mas eu não acredito, sinceramente, que nós tenhamos aqui no Brasil 58 milhões de pessoas que sejam adeptas ao fascismo e ao nazismo. Não acredito. As pessoas foram levadas a acreditar em princípios, levadas a acreditar, não em propostas, porque a proposta não existia, mas levadas a acreditar que existia o bom e o ruim, que existia aquele defensor dos princípios cristãos e dos princípios de ética e moral e o resto, né? Então, o que eu peço, né, que eu gostaria que quem está nos ouvindo agora reflita, né, eu gostaria que refletissem justamente sobre isso, Edgar, né? Não acredito que tenhamos uma sociedade fascista e uma sociedade que esteja flertando com o nazismo. Mas eu acho que as pessoas precisam ter um cuidado um pouco maior antes de compartilhar mensagens, antes de assimilar aquilo que é mandado para eles, antes de emitir até mesmo as suas opiniões. O brasileiro precisa refletir um pouquinho mais naquilo que está fazendo, porque as consequências podem ser extremamente danosas. Eu espero que o governo Bolsonaro dê errado, porque se der certo, as diferenças sociais acho que vão se agravar muito no país. E a gente não pode retroceder tanto assim. Então, o que eu gostaria de quem está nos ouvindo é essa reflexão. E agradecer. Estou à disposição. Eu que agradeço. Espero que na próxima vez que você vir aqui, seu time esteja melhor aí. Então, a gente pode falar de futebol. A gente pode falar de futebol, né? Mas a gente pode dizer também da declaração da FIFA, que não vai dar tempo, né? Aqui, né? Então. Deixa eu falar. Muito obrigado, Tanoeiro, mais uma vez. Eu que agradeço. Viu? Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora e até a próxima entrevista.